Aleluia. É participativo isso aqui, hein? Vamos lá. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos Pelo que vem, a igreja do Senhor exalta. o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia, a igreja do Senhor está de pé. Aleluia. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer.
fortalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A igreja do Senhor tem que ser imparável, meus irmãos. Que nós possamos avançar sem medo e sem pensar em retroceder. Nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, lembrando que nós temos um pastor que sempre nos leva a andar por verdes pastos. Que nós possamos valorizar tudo que o Senhor Jesus fez por nós e tudo que Ele tem feito até aqui. Amém? Aleluia. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde eu for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Aleluia. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continua. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado pelos dízimos e
e as ofertas entregues no teu altar, Deus. Obrigado pelo coração generoso dos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, Deus. Obrigado porque o Senhor tem trazido, Deus, o alimento tanto para o nosso corpo, Deus, como para o nosso espírito, Deus. Que nós possamos continuar ligados em Ti, Deus. Que a Tua presença seja, Pai, suficiente para nós. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo ensinamento que tivemos, ó Deus, e te agradecemos pela palavra que ainda teremos, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a andar nos teus santos caminhos, Pai. É a oração que fazemos a Ti no nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Nós Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. aleluia, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, com a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda vamos ter um momento de oração. E eu sei que Deus quer curar nesta manhã. Ele é o Senhor que nos sara, o Jeová Rafá. Então, se você deseja receber a cura de Deus na sua vida, seja no seu corpo físico, mas seja também nas suas emoções, na sua alma, nos seus relacionamentos, se você precisa se libertar de memórias amargas, de um passado que fica te atormentando, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele nos cure. Aleluia, o Senhor nos sara. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ó Senhor dos altos céus, te damos graças nessa manhã. Ó Santo Espírito, nós te rendemos louvores pela tua poderosa presença entre nós. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está o teu rebanho. Nós estamos com os nossos olhos colocados em ti. Tu és a fonte das fontes, tu és o Deus Todo-Poderoso. A tua palavra diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas, e por causa das suas chagas nós fomos curados. Ó Deus, portanto, que haja cura nessa manhã para cada um de nós. Visita o nosso corpo, Senhor. Visita cada órgão do nosso corpo, a nossa mente. Visita também, Senhor, as nossas emoções. Visita, Senhor, as nossas memórias, os nossos relacionamentos. Ó Senhor, e cura-nos. Cura-nos, Senhor. Cura-nos para a tua própria glória, para que estejamos livres na tua presença, para que possamos te glorificar ainda mais. Senhor, o teu povo precisa da tua cura, e faça isso nessa manhã, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado entre nós. E agora, quando vamos ouvir a tua voz, mais ouvimos ainda a tua palavra, te pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu discernimento. Oramos assim, no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar, e assentando-se, abram comigo suas Bíblias. Nós vamos continuar o nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O pastor Tiago completou o capítulo 2 e agora nós vamos iniciar o capítulo de número 3. Muito bem, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, só lembrando que nós teremos a nossa última assembleia do ano, que acontecerá no dia 1º de dezembro, primeiro domingo do mês. Então, nós teremos nessa assembleia, além da prestação de contas e o relatório de evolução patrimonial e tudo mais, nós também estaremos recebendo novos membros. Então, se você tem visitado a igreja e tem o desejo de se tornar membro da Betel, procure o pastor Pedro logo depois do culto, para que a gente tenha uma conversa, tá certo? Muito bem. Então, Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1º, leremos até o verso de número 13. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao capítulo 4 de Efésios em diante. E aqui nós vamos ver que no capítulo 3, Paulo já começa a responder aquela clássica pergunta: e agora como nós vamos viver? Muito bem, então o verso 1º diz assim, no capítulo 3, palavras do apóstolo: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem dos gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou este segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão
desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e também profetas. E é este o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Irmãos, nós já estamos estudando Efésios todo esse ano de 2024, e já ficou muito claro para nós que o tema principal aqui dessa epístola, dessa carta do apóstolo, é a nova sociedade que pertence ao Deus triuno. Nós vimos isso no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo apresenta a sua teologia acerca da Trindade e da economia trinitária, como Deus age ao nosso favor, fundando a igreja, que é essa nova sociedade. Se vocês se recordam, seus irmãos se lembram, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus, o Pai, nos escolheu e nos elegeu para o louvor da sua glória. Deus, o Pai, o Criador, nos escolheu quem? A todos nós, a igreja de Jesus, para o louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos por Deus, não por algum mérito em nós, não porque Deus viu alguma virtude em nós, mas por causa dos misteriosos desígnios do coração de Deus. Deus nos escolheu em Jesus Cristo. E o próprio Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, no tempo e no espaço, na sua encarnação, ele realizou a nossa redenção. Isso porque todos nós havíamos nos extraviado. Todos os seres humanos haviam pecado, estavam afastados agora da presença de Deus. Mas agora, por meio do Filho, a segunda pessoa da Trindade, Deus nos reconciliou consigo mesmo. E nós vimos também, e fez isso, o Filho fez isso para o louvor da sua glória. E não só isso, mas também por meio do Santo Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, Deus agora nos selou com esse Espírito. E esse selo, como nós também aprendemos aqui, ele é a garantia de que nós estaremos lá, na cidade que Deus está fundando. Hoje nós vivemos, irmãos, na cidade dos homens, mas um dia nós estaremos e viveremos na cidade de Deus. E a garantia que nós chegaremos em casa, nós somos ainda peregrinos neste mundo, nós temos uma nova pátria, a garantia que nós vamos chegar nessa cidade é a presença do Espírito de Deus, que é o selo que Deus colocou em sua igreja, esse selo real que será aberto no último dia. Portanto, nenhum de nós, nenhum daqueles que Deus escolheu, Deus o Pai escolheu e elegeu, nenhum daqueles que
que Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue e redimiu, se perderá, porque o Espírito está sobre ele, o Espírito está nele, e é esse Espírito é a nossa garantia de que nós chegaremos em casa. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós então estamos seguros. E essa igreja, essa nova sociedade que foi fundada a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e do selo do Espírito, ela pertence ao Senhor. E pertencer ao Senhor, que é trino, significa que nós não temos luz própria. Nós não temos leis próprias, nós precisamos refletir a lei de Deus e precisamos refletir a própria luz de Deus e a natureza desse Deus. E na teologia do apóstolo Paulo, como já vimos agora, Deus é trino, o que implica afirmar que existe em Deus tanto a diversidade como a unidade. Existe a alteridade, a afirmação da alteridade das pessoas. Nós sabemos que o pai é diferente do filho, e nós sabemos que o filho é diferente do Espírito, e nós sabemos que o Espírito também é diferente do pai. Eles são três pessoas, então eles se relacionam entre si, respeitando inclusive essa alteridade, essa diferença. O filho se submete ao pai em amor, mesmo sendo co-igual com o pai, o filho se submete ao pai. O Espírito glorifica ao filho, não é o que Jesus fala, que o Paráclito, o Espírito da verdade, iria glorificá-lo. Nós vemos também que o próprio Jesus honra ao Espírito, não é? Então existe essa alteridade, essa diferença nas pessoas da Trindade, mas ao mesmo tempo existe a unidade entre eles. Tudo que o Pai faz, Jesus vai dizer, eu faço também. O Espírito só pode fazer aquilo que Jesus faz. O Espírito que está presente na igreja hoje, que é o Espírito Santo, muitas vezes é mencionado no Novo Testamento como sendo o próprio Espírito de Jesus. Ou seja, ao mesmo tempo que existe a diversidade, e nós precisamos afirmar a diversidade das pessoas da Trindade, nós precisamos também afirmar a sua unidade. Então Deus é um, não em solidão, mas Ele é um em comunhão. Ele é pleno em si mesmo, não é? E por que isso é importante para nós? Porque esse modelo trinitário, irmãos, na teologia do apóstolo Paulo, isso é muito importante. No final do capítulo 2 e aqui no capítulo 3, isso é muito importante para nós, porque é esse modelo que deve se refletir na igreja. Essa nova sociedade que Deus está fundando precisa refletir também esse modelo trinitário. A Trindade é o nosso modelo relacional. E por que isso é importante para nós em face do mundo que nós vivemos? Porque esse mundo que jaz no maligno, ele é a negação de tudo isso que nós falamos até aqui. É certo que nós vivemos num mundo hoje, e os irmãos sabem muito bem, não é? Basta você... Hoje a gente não lê mais jornal, né? Acabou que é jornal de papel, não é assim? Antes eu assinava a Folha de São Paulo, eu lia o jornal todo domingo, papel. Hoje você acessa o WhatsApp ali, a internet, você se informa por vários meios, né? Mas é certo que nós vivemos num mundo hoje altamente polarizado, irmãos. Esse mundo está dividido, não é? Nós tivemos agora as eleições lá americanas, e eu estava vendo os comentaristas, antes mesmo da eleição do Trump, dizendo que a América é hoje um país completamente polarizado, completamente dividido, onde existe um espírito belicoso como nunca antes a história americana experimentou. O país está dividido, de tal forma que eles agora pensam que, por exemplo, em termos políticos, eu estou falando, se você é negro, você tem que votar no candidato que é negro. Se você é mulher, você tem que votar num candidata mulher.
Eles não entendem um negro votar num branco, eles não entendem um branco, né, votar em um negro. Eles não entendem se você é mulher e, por consequência, você é oprimida pelo homem, não é assim? Então, o que você tem que fazer? Você tem que votar na pessoa do seu sexo, porque senão você vai ser subjugada. E se você é mulher e vota no homem, você não entendeu absolutamente nada da sua exploração. E aí, se você é um negro que vota em um branco, você ainda tem um espírito escravagista dentro de você. É essa a pregação, muitas vezes, na política norte-americana. Eu vi os comentaristas da CNN traçando esse quadro, né? Tem um teórico americano muito interessante, um camarada fantástico, chama Mark Lillard. Ele é um liberal, ele é um progressista, ele é da esquerda. E ele está dizendo que a esquerda norte-americana, ela se perdeu pelo caminho. Olha que ele é um progressista, ele é da esquerda, ele está fazendo a crítica à esquerda. Se perdeu por conta das micropolíticas. Porque agora, em vez de eles pensarem na população americana como um todo, que é muito mais do que negros, é muito mais do que indígenas, é muito mais do que mulheres, o americano é todo mundo. Eles só ficam pensando em guetos, em LGBTs, né? E eles se tornaram tão pequenos e criaram homúnculos, universos pequenos, que esqueceram que a nação é muito maior. E a proposta de uma política que abrange a nação é o que elegeu, por exemplo, em 2016, o Donald Trump, e o elegeu novamente agora, por conta das micropolíticas. Não estou defendendo a eleição do Trump, eu não sou trumpista, viu? Pode ficar tranquilos, né? Assim como também não sou progressista. Eu sou ali no meio do caminho. Mas uma coisa é verdade, o país está dividido. O país está dividido. O país está dividido, né? O mundo está dividido. Nós temos agora uma guerra que alguns estão dizendo que é o início da Terceira Guerra. Existem alguns cientistas políticos que estão dizendo que essa guerra que nós temos ali entre Israel e o povo palestino já é um embrião de uma possível Terceira Guerra Mundial. À medida que a coisa vai tomando corpo e sangue mais sangue são derramados, né? Então nós temos os palestinos atacando o povo de Israel também revidando de forma muito intensa também, e muitas mortes de crianças e de mulheres no meio disso tudo. Por quê? Porque o povo está dividido, né? Eu vi um líder palestino dizendo o seguinte, que eles não querem apenas o território de Israel, mesmo que Israel hoje desocupasse os territórios que eles acham que pertencem a eles, eles não vão ficar satisfeitos, porque eles não querem apenas o território, eles querem que todo judeu morra. Eles não querem mais judeus no mundo. Os judeus não podem mais existir no mundo. Os judeus são um câncer que precisam ser eliminados. É um líder palestino, né? E as condutas, inclusive lá também do primeiro-ministro lá de Israel, Benjamin Netanyahu, também é revanchista da mesma forma. Eles também querem acabar com, muitas vezes, os palestinos, sem se importar se tem crianças e tem mulheres no meio. Muitas vezes uma resposta desproporcional. Então nós vivemos em um mundo, irmãos, que está dividido dessa forma. Nós vivemos num mundo hoje, uma sociedade hoje que prega a tolerância, e eu acho que a tolerância deve ser pregada mesmo, mas onde as pessoas estão cada vez menos tolerantes. As pessoas estão altamente intolerantes. As pessoas não suportam o contraditório. Se você pensa diferente dele em termos, seja políticos, seja em questão de visão de mundo, de fé e religião, as pessoas não querem te ouvir, as pessoas cancelam você. Né? Você é detonado se você se posiciona num determinado espectro político, ou se você se posiciona em uma determinada ala religiosa, você é cancelado, você é ridicularizado. As pessoas não têm paciência. As pessoas estão cada vez mais se unindo em guetos e naqueles grupinhos onde todo mundo compartilha as mesmas ideias e os mesmos ideais, e fica um brigando com o outro
para ver quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem tem mais poder econômico, quem tem mais poder político, né? Por que isso? Porque essas pessoas acreditam que tudo que há é esse mundo, né? É interessante, gente, aqui eu trago para a nossa meditação nessa manhã, para essa grande introdução que eu faço hoje. Hoje, o que a gente percebe? Que essas pessoas que estão em pé de guerra, no fundo, elas, dentro da bandeira que eles levantam, eles dizem o seguinte: nós precisamos unificar a nação, nós precisamos unificar os povos, nós precisamos que as pessoas andem juntos. Mas onde está a falência desse projeto? Por que isso não vai para frente? Porque nós sabemos que o único fator unificador de toda a realidade é o Deus triuno. É o Deus criador. Nós cristãos acreditamos que não existe paz social, que não existe unidade entre os povos fora de Deus. Porque a comunhão, a unidade, ela não é algo que o homem constrói. A comunhão, a unidade e a tolerância e a aceitação entre os povos é algo que Deus faz. Provém de Deus. Deus é unidade. Por mais que os discursos políticos, por mais que os discursos sociais, seja qualquer outra filosofia que você vê nesse mundo, por mais que eles tentem pregar que o homem precisa do outro homem, que o homem não pode andar em guerra, a sociedade sempre será fracassada nesse ideal de propósito, porque falta Deus entre nós. Porque é o Espírito de Deus que produz comunhão e produz unidade entre os povos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, como nós vimos, o que Paulo tem em tela quando ele fala aqui aos Efésios? A comunidade ali em Éfeso era uma comunidade greco-romana, de cultura grega, mas também de uma província romana. A cidade de Éfeso era província romana na Ásia Menor. Então, existia ali, nesse primeiro século, uma comunidade, um mundo muito polarizado também. E ali as pessoas também eram divididas. Se você, por exemplo, não era romano, você não era ninguém. Você é cidadão romano, então você é da elite. Mas se você não é um cidadão romano, então você tem pouco valor. A cidadania romana era valorizada, o que não era romano era bárbaro. Então tinha que ser jogado para escanteio. Dentro do ambiente religioso de Israel, se você não era judeu, você era gentil. Então existia ali uma barreira. É judeu? Então você faz parte da promessa. Deus está com você. A bênção de Deus está sobre você. Mas se você não é judeu, se você não nasceu dentro da comunidade de Israel, você não tem a bênção de Deus. Então você não pertence ao povo. Não, a promessa de Deus não é para você. Então você precisa ser deixado em segundo plano. Se você é uma pessoa livre dentro da cultura romana, você então tem poder aquisitivo, você tem posse. Nós já estudamos aqui sobre o pater potesta, o dono da casa, né? Então você tem o poder de vida e morte sobre o seu escravo. O escravo, aquele que está na sua casa, e a mulher, que é a sua mulher, você pode fazer com ela o que você quiser. Então, os modelos familiares na cultura romana eram altamente patriarcais e altamente opressivos. Se o marido não gostasse da mulher ou desconfiasse que a mulher estava sendo infiel a ele podia mandar matar a mulher. Se o marido tivesse um filho e ele queria um homem e viesse uma menina, ele podia colocar essa criança no lixão. Ele podia descartar essa criança, porque ele era o dono, né? Era o dono da casa. Então, existia ali na cultura do primeiro século esse ambiente altamente, também não apenas polarizado, mas intolerante e de opressão nos relacionamentos sociais. E é dentro desse contexto que Paulo vai dizer que em Cristo, todas as barreiras agora foram derrubadas. Essa nova sociedade, que é a igreja, precisa compreender isso.
Deus quer mostrar por meio da igreja, por isso que Paulo vai dizer, para que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todos os principados e potestades. Que sabedoria é essa? Que é possível, por meio da graça de Deus e da ação do Espírito de Deus entre nós, a sociedade que Deus está fundando, a igreja, viver em unidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus quebrou as barreiras que eram impossíveis de serem quebradas pelas nossas políticas. Agora, em Cristo Jesus, já não há mais escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque agora Cristo é tudo em todos. Irmãos, o que é a igreja? A igreja é essa afirmação, ao mesmo tempo, da nossa alteridade, da nossa diferença, assim como a Trindade existe ali as diferenças entre as pessoas. Ou seja, a igreja é esse lugar onde existe uma pluralidade linda entre nós, e é necessário que essa pluralidade seja reafirmada. Aqui nós temos homens e nós temos mulheres. As mulheres funcionam diferente dos homens, não é assim? As mulheres pensam diferente dos homens, e esse olhar feminino precisa ser realçado. Mas a masculinidade do homem também, tão atacada hoje no mundo e estigmatizada como uma masculinidade tóxica, ela precisa ser afirmada também na igreja. Não só o olhar feminino precisa ser valorizado, mas o olhar masculino precisa ser também valorizado entre nós. Nós precisamos, então, que as mulheres sejam verdadeiras mulheres, tenham uma verdadeira feminilidade, o curso, mas também que os homens desfrutem da sua verdadeira masculinidade. A igreja é esse lugar da alteridade que comporta aqui ricos e pobres. Quando eu fazia faculdade teológica, tinha um camarada, se não me engano, Donald McGravan, que é o nome dele, ele propôs um modelo de igrejas homogêneas. O que era o modelo da igreja homogênea? Era um modelo assim, que numa igreja, o ideal seria, olha, se você é pobre, então uma igreja só de pobre. Se você é rico, uma igreja só de rico. Se você tem muito estudo, uma igreja só de universitários. Se você não tem pouco estudo, uma igreja só de pouco estudo. Se você é branco, uma igreja só de brancos. Se você é negro, uma igreja só de negros. Ora, mas Deus não é diversidade, gente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais? São homogêneos? Eles não são diferentes? Eles não têm uma beleza própria? Eles não têm um valor peculiar e especial? Assim também a igreja precisa demonstrar a beleza dessa diversidade. É por isso que na igreja de Jesus, ela não pode ser uma igreja elitista, onde apenas os ricos têm espaço, mas os pobres também precisam estar aqui. Não apenas um lugar onde as pessoas vêm por conta da cor da pele, porque são negros, então são bem-vindos, e porque são brancos não são bem-vindos, porque são opressores. Não, aqui é o lugar do negro e do branco. É lugar do culto e do inculto. Porque é na diversidade, é nessa complexidade da diversidade, é nesse desafio da pluralidade que a beleza de Deus se manifesta, que a glória de Deus se manifesta entre nós. É isso que Paulo está dizendo. As barreiras agora em Jesus foram definitivamente quebradas. A igreja é esse lugar onde todos, absolutamente todos, têm mesmo valor diante de Deus. Não há ninguém maior ou melhor do que ninguém. Somos uma família, temos o mesmo Pai, e isso implica afirmar que somos todos irmãos. Somos uma casa onde existem muitos irmãos. Essa é a primeira mensagem aqui do apóstolo Paulo na sua teologia. E a segunda, também igualmente importante, é afirmar que dentro dessa diversidade é necessário haver unidade. Por isso, irmãos, que a unidade é tão cara entre nós. É por isso que está lá no nosso ragu, não é? Quais são os pontos lá do nosso ragu? Hospitalidade, amor, generosidade, unidade.
por que a gente precisa acreditar na unidade da igreja? Porque Deus é um. Porque a Trindade anda em unidade. E porque nós, como família de Deus e como nova sociedade, precisamos esboçar, precisamos expressar essa unidade. É por isso que Provérbios vai dizer que Deus abomina, Deus repudia, Deus detesta irmão que provoca divisão na igreja, porque ele está tentando contra a própria unidade de Deus. Irmãos, nós precisamos ser um. Nós precisamos andar em unidade. Isso implica em grande esforço, gente. Porque o irmão não é igual a gente. O irmão tem ritmo diferente do nosso. Não é verdade? E às vezes a gente fica com uma preguiça, não é assim? Ah, não vou mais naquela igreja porque eu estou com uma preguiça, porque os irmãos não pensam como eu penso. Aí os irmãos não andam no ritmo que eu ando. Os irmãos não coadunam dos mesmos valores, das mesmas ideias e do mesmo mundo que eu compartilho. E o que a gente faz? A gente vai procurar uma igreja em nossa imagem e semelhança, ao passo que Deus nos desafia justamente a viver em unidade em meio à diversidade. É você conseguir caminhar com o seu irmão, mesmo o seu irmão sendo muito, muito diferente de você. Mas essa unidade só é possível com a presença de Deus entre nós. Irmãos, guarde isso no seu coração. Igreja que não anda unida, não é falta de boa vontade dos membros. Talvez você pode até dizer, não, vamos manter essa igreja unida, vamos fazer eventos para que essa igreja seja unida, vamos fazer caminhada na Lagoa da Pampulha, vamos promover um sushi, vamos promover um churrasco, e vamos ter todo mundo unido. Irmãos, não funciona dessa forma. Não, isso são bons esforços, mas não funciona dessa forma, porque uma igreja sem unidade é uma igreja sem Deus. Se nós queremos uma igreja mais unida, nós precisamos querer mais a presença de Deus entre nós. Se nós queremos ser mais tolerantes com o nosso irmão, e que o irmão seja mais tolerante conosco, nós precisamos da presença de Deus entre nós. Nós precisamos de orar mais, nós precisamos de nos converter mais, nós precisamos de clamar mais pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Uma igreja em pé de guerra é uma igreja onde o Espírito de Deus não está agindo. Mas quando o Espírito de Deus age no nosso meio, quando o Espírito de Deus atua no meio da igreja, todas essas etiquetas que esse mundo coloca sobre nós, todos esses pequenos mundos que a igreja, são impostos a nós, eles caem por terra, meus irmãos, porque são ídolos, porque não podem nos salvar. É por isso que a igreja não pode se converter em um partido político, porque os partidos políticos são partidos, e a igreja inteira, a igreja de todos. Por isso que a gente não pode assumir um discurso desse mundo apenas, porque é pequeno demais. O nosso discurso é muito maior, gente. O nosso discurso é para todos. A proposta do reino de Deus é para que todos se tornem parte dessa família. Deus chama a todos, é isso que Paulo está dizendo. As barreiras foram quebradas e não foi por causa do homem. As barreiras entre vocês foram quebradas por causa de Deus, por causa da presença de Deus, por causa da obra do Espírito de Deus entre vocês. Agora vocês podem se amar, porque Deus está entre vocês. E isso vale para o casamento também. Às vezes marido e mulher estão em pé de guerra. O que falta, gente? Não falta o marido levar a mulher para jantar mais e tudo. Deve fazer isso, né? Ser mais romântico, trazer flores e dar um whey protein para a Natália vai gostar disso, né? Alguma coisa assim, ok. Uma coxinha para o Neuber, 2 ovos, 3 ovos, um omelete para a Natália e uma coxinha para o Neuber. Não é isso? Mas isso tudo é muito válido, mas o que falta? Às vezes, quando o casal está em pé de guerra, o que falta? Falta Deus. O casal briga não é porque
está faltando mais romantismo, coisas humanas. Está faltando é Deus, gente. Está faltando é oração. Por que às vezes a gente briga com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora, com os filhos? Eu vou pregar no acampamento, eu vou falar que sogra e sogra também é parente, né? Mas o que falta? Falta Deus. Falta oração. Falta misericórdia. Falta perdão. Falta graça. Falta a presença de Deus. Então, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade, aí a alegria, aí a paz, aí a concórdia. Aí os muros caem. Mas onde Deus não está, os muros são levantados. O que Paulo está dizendo, e assim encerro, Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam viver como essa nova sociedade, sabendo que os muros foram derrubados. Lá fora está cheio de muro, gente. Está cheio de muro. O pessoal olha para você e fala: você é negro, você é branco, você é rico, você é pobre, você seja o que for, mas aqui na igreja não. Na nova sociedade de Cristo, não. Aqui na igreja, não. Aqui não tem isso. Aqui nós somos uma família. Temos um Pai. Somos redimidos pelo sangue do seu Filho. E somos habitados pelo mesmo Espírito. Nós somos um. A igreja precisa caminhar assim. Amém? É com esse espírito que o apóstolo Paulo nos convida depois a pensar o capítulo 4. Vamos orar? Passei um pouquinho, me perdoem. Mas vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Pai, por essa manhã de estudo. Já tivemos um tempo aqui com o profeta Malaquias, tão abençoado, e agora abrimos mais uma vez a Tua palavra e, ó Senhor, como somos devedores a ela e como precisamos da presença do Teu Espírito entre nós, para que essa palavra, Senhor, seja vida, seja realidade nos nossos relacionamentos. Pai, assim como Tu és, nós também queremos ser. Pai, assim como o Teu Espírito, assim como o Teu Filho são um, assim também nós queremos. Ó Pai, age entre nós, no nosso meio, quebrando todas as barreiras, Senhor, tirando todas as polarizações, todos os preconceitos, todos os orgulhos, toda o complexo de inferioridade, nos curando completamente, para que, ó Deus, possamos respeitar a diversidade, mas andar em unidade. E seja assim entre nós, no nome de Jesus oramos. Amém. 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 Uma boa manhã a todos, meus irmãos. Até logo mais à noite. Teremos cedo, Senhor, logo mais à noite. Participe conosco. Até lá. Deus abençoe.